Visões e Sonhos do Fim dos Tempos, de Augusto Pérez. Em 1981, Augusto foi chamado para a salvação por uma série de sonhos, visões e experiências pessoais. Ele foi levado para o céu por um anjo antes de sua conversão. Ele pastoreou uma igreja durante 7 anos. Em seguida, ele foi chamado para preparar a igreja para o retorno de Jesus. Ele teve muitos sonhos e visões que lidam com os eventos dos fins dos tempos. Chegou a hora do povo de Deus ouvir o que pode em breve vir sobre esta nação e ao mundo inteiro. Estamos entrando em uma época em que os filhos de Deus precisam de voltar para o Senhor com todo o seu coração, mente e alma, se preparar espiritualmente e colocar a casa em ordem. Precisamos interceder ao Pai, que Ele nos conceda mais tempo para que possamos completar a sua obra nesta terra. Ele gostaria de salientar o fato de que toda e qualquer destas visões e sonhos que o Senhor tem lhe dado pode ser evitado ou adiado por meio de sincera humildade e arrependimento por parte do povo de Deus. À medida que você ouvir, que o Senhor possa conceder-lhe o espírito de sabedoria para receber sua palavra. Em 2004, ele teve um sonho de 3 estrelas dançando nos céus e começou a escrever. Em uma língua estranha, ele viu o que estava por vir sobre o mundo. Ele viu asteroides pousando, holocaustos nucleares, danças enormes na Terra, perseguições, guerras e guerras nucleares. Quando ele saiu desta visão, ele estava chorando muito e molhado de suor. Irmão Pérez acredita que o Senhor mostrou-lhe o que está prestes a acontecer em um futuro não muito distante. Ele manteve esta visão para si mesmo por 3 anos. Em seguida, logo após a visão, o grande tsunami atingiu a Indonésia, matando milhares de pessoas. Em seguida, veio Katrina, as enchentes da China, incêndios na Rússia, terremotos no Haiti, Chile, China e outros países em todo o mundo. Nós só vimos apenas uma pequena amostra do que está por vir. Em fevereiro de 2005, Augusto teve uma visão onde ele estava na cidade de Chicago, quando ele sentiu o que parecia ser um grande terremoto. Todo mundo estava muito assustado e em pânico com o que estava acontecendo. Então ele ouviu ao fundo a canção A Noite em que Chicago Morreu. Ele acredita que a cidade de Chicago vai sofrer um ataque terrorista, um terremoto ou ambos, causando devastação na cidade. Em 2005, ele teve uma visão em que ele estava na praia da costa. Ele acha que era a costa do leste, no 3º andar de um hotel. Quando ele estava olhando para baixo na praia, a água começou a recuar rapidamente para o mar e a praia tornou-se seca. Ele sabia imediatamente que havia um tsunami vindo. Ele desceu e tentou avisar o povo, dizendo-lhes que havia somente 20 minutos para saírem, mas ninguém acreditou nele. Eles continuaram se divertindo na praia. À distância, podia ver as pessoas em barcos. Ele voltou para o seu quarto e, de repente, ele viu barcos de todos os tamanhos, catamarãs e veleiros coloridos pelas centenas se aproximando. As pessoas estavam com medo e saltavam para fora de seus barcos, enquanto corriam em direção à costa, com um olhar de pânico e horror quando eles começaram a ver a gigante tsunami à distância fazendo o seu caminho em direção à praia. Augusto acredita que esta visão do tsunami será um verdadeiro tsunami, bem como o tsunami espiritual do mal, que irá varrer a nação e o mundo todo. Todos os barcos de diferentes tamanhos representam igrejas, ministérios e pessoas em geral que são alheios ao evento prestes a acontecer, pois eles estão muito preocupados com suas próprias igrejas, ministérios e vidas para se preocupar com isso. Embora ele tentou avisá-los, sua voz não foi ouvida até que fosse tarde demais. Ele teve outra experiência em 2006, a experiência da Sala do Trono. Ele estava em uma grande sala, conversando com vários anjos sobre o fim dos tempos. Eles estavam falando sobre as coisas que estavam prestes a chegar rapidamente na América e no mundo em geral. Então ele notou um grande trono, com o Senhor sentado sobre ele, chamando-lhe para se aproximar. Ele viu ele segurando um grande livro em seu colo. Quando ele se aproximou de Deus, ele não parava de olhar para ele e o livro que estava segurando.
Ele sentiu paz, mas de alguma forma ele se sentia apreensivo com o que ia ver escrito dentro do livro. Ele inclinou-se para olhar e ele viu a página onde o livro foi aberto. No final do livro, ele viu uma frase escrita: O fim dos tempos. Logo a seguir, viu claramente datas escritas. Ele não viu nada escrito além dessas datas, e ele perguntou a Deus: É nessa data quando o fim dos tempos vai começar? O Senhor acenou para ele com um sério e sombrio olhar. Em seguida, ele acordou assustado e começou a orar para a compreensão do que lhe tinha acabado de ser mostrado. Ele guardou esta visão vários anos sem revelar a ninguém. No entanto, ele acredita que o tempo para liberá-la chegou, porque essas datas estão sobre nós. Augusto Perez não acredita na definição de datas e nunca acreditou. Sabemos que Jesus disse que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno. No entanto, Jesus nos manda vigiar e ser sóbrio como esse dia se aproxima. Ele não acredita que isso tenha a ver com o fim do mundo. No entanto, pode ter algo a ver com o fim dos tempos como nós o conhecemos. É difícil explicar, mas algo vai acontecer com a Terra que vai afetar o tecido do espaço e do tempo. Os profetas antigos falaram sobre isso, assim como João, no livro de Apocalipse. Essas coisas vão acontecer, é só que nunca pensamos que iria acontecer em nossa vida. Ele acredita que algum evento cataclísmico horrível será responsável por isso. Isto foi confirmado para Augusto 3 meses depois, numa visão da mudança do polo. Na visão da mudança do polo, ele estava neste lugar e estava olhando para as estrelas no céu noturno, quando de repente elas começaram a se mover, primeiro lentamente e em seguida muito rápido. Parecia que elas estavam caindo do céu na terra. Então ele percebeu que não eram as estrelas que estavam se movendo, mas a própria terra. A terra começou a tremer e vacilar. Ele teve que segurar numa rocha perto, de modo a não cair, da agitação violenta e giros ocorrendo. Uma sensação de tontura e confusão veio sobre ele. Ele olhou e viu a água de um lago próximo começar a desaparecer. E quando ele olhou para outro lugar, por um momento, e olhou para o lago uma segunda vez, toda a água tinha desaparecido. Então ele percebeu que começou a aparecer OVNIs de todos os lugares, como se de alguma forma eles estavam ligados a tudo, ou que estava acontecendo os fez aparecer visivelmente. Quando ele saiu dessa experiência, ele ainda estava se sentindo confuso, tonto e desorientado. Muitas pessoas e homens de Deus que o irmão Augusto tem compartilhado esta visão têm lhe dito que isto é literalmente o que aconteceria se uma mudança de polo acontecer. Isto pode ser provocado por um objeto ou alguma outra anomalia no futuro próximo. Um grande abalo está vindo para este país e para o mundo todo, fisicamente e também espiritualmente. Em janeiro de 2012, Augusto teve uma visão onde ele estava na área de Virginia, Maryland. Havia muitas pessoas na área da praia e elas pareciam estar se divertindo. Então ele percebeu que muitas das pessoas foram subitamente surpreendidas por algo. Talvez tenha sido uma forte explosão, ele não tinha certeza. E todos começaram a olhar para o mar, muito preocupados. Quando ele se aproximou para olhar na direção em que todos estavam olhando, ele viu longe na distância, um movimento estranho nas águas. Quando ele se concentrou nela, ele foi levado suavemente no ar, acima de onde o evento estava acontecendo, e ele foi capaz de ver um enorme buraco no mar, um buraco muito grande e muito profundo. Ele podia ver claramente a areia marrom no fundo do oceano. Ele não sabia o que criava este buraco no Oceano Atlântico, mas ele sabia que não era bom, e as águas começaram a girar em torno ferozmente. Então ele foi levado de volta para a praia, longe do mar, e colocado de volta no chão, com cuidado. Sentiu-se completamente seguro e protegido nos braços do Senhor todo o tempo em que ele estava assistindo esses eventos se desdobrando. Sentiu-se em paz, embora ele sentia o medo que estava vindo das multidões de pessoas que ali estavam.
Eles começaram a correr por todo o lugar quando perceberam que um grande tsunami estava chegando em cima deles. Ele foi levado para um alto de uma colina, aonde ele podia ver o evento. Ele viu as ondas cobrindo a terra como um monstro. Então ele percebeu o que havia ocorrido. Causou um grande tsunami. Ele notou que as águas das ondas tinham uma espuma associada com ela. Ele se lembra de pensar como aquilo era estranho. Então ele voltou para os seus sentidos. Algo vai acontecer na costa da Virgínia, Maryland, que irá desencadear um grande tsunami afetando a costa leste. Pode ser um asteroide batendo no oceano, um terremoto, um vulcão submarino em erupção. O tempo está se esgotando e o dia do Senhor está sobre nós. Vigiai e orai, para que sejais dignos de escapar todas essas coisas que em breve virá sobre o mundo, e está em pé diante do Filho do Homem. Recentemente, em 20 de outubro de 2013, o Senhor deu a Augusto outro sonho de um tsunami que atingia Miami. Ele estava de volta em sua antiga casa em Miami, Flórida, onde morava com seus pais anos atrás. Quando ele estava esperando por sua mãe para levar-lhe um café, ele começou a ouvir e sentir um zumbido baixo, vindo de fora da casa. Ele rapidamente se levantou e saiu para verificar o que estava fazendo os sons que ouvira. Ele ouviu ao longe uma onda do tsunami vindo em direção à sua casa. Ele voltou para dentro da casa e começou a gritar para sua mãe que eles tinham que sair rapidamente, porque havia uma onda de tsunami vindo em direção à casa. No entanto, ela parecia estar congelada, incapaz de se mover. Como ela não era capaz de se mover, ele a agarrou pelo braço e tentou salvá-la, puxando-a rapidamente para longe do perigo, mas era tarde. De repente, as ondas do tsunami chegaram e se chocaram contra a casa e varreu tudo. Quando isso aconteceu, ele acordou atordoado. Esta não é a primeira vez que o Senhor lhe mostrou Miami sob a água. O zumbido baixo que ele ouviu no sonho é o som que um tsunami faz quando ele está se aproximando do litoral. A parte dele tentando avisar a mãe do perigo representa que ele está tentando avisar seus parentes e as pessoas que ainda vivem lá. A parte da sua mãe ser incapaz de se mover quando o tsunami estava se aproximando representa seus parentes e aqueles que ainda vivem lá e se recusam de ouvir o que ele está dizendo a eles, tentando avisá-los do perigo iminente que está à frente. As pessoas estão em negação, incapazes de acreditar que algo assim pode acontecer. O fim do sonho é uma terrível advertência do que pode acontecer se as pessoas não escutarem. Apesar de todos os eventos catastróficos que foi mostrado ao irmão Augusto, Deus garantiu a ele que ele irá proteger os seus através de uma visão no final de 2010. Augusto estava em uma grande sala, sentado em uma mesa em frente a um homem. Ele não reconheceu este homem, mas ele acredita que ele era um mensageiro do Senhor. No meio da mesa havia caixinhas de promessa. De repente, essa caixa caiu de lado, revelando duas escrituras que foram escritas na parte inferior. Ele não prestou atenção. Isso aconteceu 3 vezes antes dele tomar conhecimento. As duas escrituras que ele leu foram 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9 e 10, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ele acordou e as escreveu. O Senhor estava tentando mostrar-lhe a pressa da hora. Quando ele leu as duas escrituras, ele ficou maravilhado, como ela fala sobre a destruição que vem sobre a terra, acompanhado pela escuridão. Elas também contêm uma bela palavra de esperança para o remanescente. Estas duas escrituras estão escondidas em uma maneira que ninguém as procura na Bíblia. O tempo está à mão para se livrar do pecado e viver tão perto do Senhor quanto possível. Amados, não é hora de brincarmos. Volte-se para Jesus com todo o seu coração. Ele ama você. Entregue a sua vida a Ele e peça que Ele o salvará e lavará todos os seus pecados.